Olá a todos. Estamos aqui hoje com a aula número 2 desse curso de intercompreensão do El Trapézio. E eu quero começar agradecendo, alguns comentários, algumas perguntas também que me fizeram. Então vamos começar esclarecendo essas coisas. Eu quero agradecer aqui ao Steph, a Irene, a Jaque, né, que são componentes do grupo Falando pelos Cotovelos, né, em espanhol, Hablando por los Codos, né, Falando pelos Cotovelos. Eles estão acompanhando o curso, gostaram da primeira aula, né? Espero que todos tenham gostado. Esse é um grupo que se reúne para falar português, bom, se reunia, não? Antes da pandemia. Muito obrigado. Também a Ana Ruiz Martins, o José Luiz Dias Sanches e o VJ Routed, que também comentaram sobre a primeira aula. Não? Também o Pablo e o José Roberto, né? E temos aqui algumas perguntas, não? Por exemplo, me dizem aqui se não se pode dizer também a expressão sala de aula, não? Para falar sobre a classe. Não? Nós vimos na aula passada esse falso amigo, né? Aula, classe, que os sentidos são inversos em relação ao espanhol. Então, sim, podemos dizer, no lugar de classe, podemos dizer sala de aula, né? Sala, né? O espaço físico onde acontece o evento aula, né? Então, sim, é uma expressão muito utilizada, a sala de aula, né? A sala de aula é o espaço físico onde acontece a aula. Outra pergunta muito interessante é sobre a palavra espanhola pueblo, não? Porque em espanhol usamos pueblo tanto para significar as pessoas de um país ou de uma comunidade, não? El pueblo de Espanha, em espanhol, né? Quanto para significar também uma pequena cidade, uma vila, não? Um povoado também. Eu vivo em um pueblo, né? Em espanhol. Em português, temos palavras diferentes, né? Quando queremos falar sobre as pessoas de um país ou de uma comunidade, utilizamos a palavra povo. O povo da Espanha, o povo de Portugal, ou a população, né? E quando queremos falar sobre um lugar, né? Podemos usar as palavras vila, ou povoado, né? Ou pequena cidade, ou uma cidadezinha. Então, muito interessante essa observação, porque realmente existem significados diferentes. Bom, eu assisti a minha própria aula, não, mais de uma vez, e eu acho que faltam aqui, talvez, esclarecer o sentido de alguns verbos. Não são verbos que eu uso muito e que se usa muito em português. Então, eu vou passar aqui rapidamente uma lista de verbos e os seus significados em espanhol. Começamos, né? O verbo começar. Esse é fácil, né? Começar em espanhol, comenzar ou empezar, não? Empezar ou comenzar. Em português, começar, com C cedilha, não? Eu vou pedir ao nosso editor de vídeo aqui, o Pedro, que coloque as palavras aqui, né? Para que vocês vejam também como se escreve, né? Começar. Outros verbos, escutar, em português, escutar. Em espanhol, escuchar. Outro, em português, ouvir. Ouvir. Em espanhol, oír. Oír, né? Esse é um verbo irregular, não? Um verbo difícil, né?
O verbo ouvir, eu ouço, né? Também com C cedilha. Mais verbos. Falar, não? Hablar. Achar. Esse verbo é importante. Achar. Isso se usa muito em português. Achar pode ter dois sentidos, né? O sentido mais utilizado por exemplo, uma frase: eu acho que a primeira aula foi boa. Eu acho. Em espanhol, poderíamos traduzir para yo pienso que la primera clase estuvo bien, ¿no? Ou yo creo que la primera clase estuvo bien. Em português, eu acho. Tá? Em português também podemos falar eu creio ou eu acredito, não, que a primeira aula foi boa. Mas o verbo, nesses casos, o mais utilizado mesmo é o verbo achar. Né? Eu acho que a primeira aula foi muito boa. E outro sentido do verbo achar é o sentido de encontrar. Não? Estou procurando a minha caneta, por exemplo. Caneta, bolígrafo em espanhol. Não? Estou procurando a minha caneta. Então, olha, achei a minha caneta, encontrei a minha caneta. Não, nesse sentido, existe o verbo em espanhol hallar, não? Um hallazgo, por exemplo, não? Em espanhol, um hallazgo, em português seria um achado. Isso é um achado, né? Quando você encontra alguma coisa muito rara, muito importante, é um achado. Continuamos. Verbo voltar. Voltar se escreve com L, né? Mas como já vimos antes, esse L muda o som cai, né? Vira quase uma letra U. Voltar, né? Que seria em espanhol volver. Volver. Voltar. Mais verbos. Fazer, fazer. Né? Notem o som Z da letra Z, da letra Z, né? Fazer, que seria em espanhol hacer ou hacer. E trazer, também, que seria em espanhol traer. Né? Esses dois verbos também apresentam alguma irregularidade, né? Fazer e trazer. Mais verbos, esse também muito irregular, o verbo vir. Em português, vir, que em espanhol seria venir. Venir, né? Notem aqui no verbo vir, a letra V também, que já falamos na aula passada. Para terminar os verbos, fechar. Fechar seria cerrar, em espanhol. Cerrar, não? Fechar. Então, fechar não tem nada a ver com fecha, em espanhol. ¿No? Lo que es fecha en español es, em português, a data. Certo? E o verbo fechar é fechar uma porta, por exemplo. Certo? Bom, eu não vou aqui no nosso curso estar falando de conjugações verbais, né? De flexões verbais, de tempos verbais. Não quero perder o tempo dos nossos vídeos falando sobre extensas conjugações e tempos verbais, mas sim quero indicar a vocês um site, né, um sítio, uma página web que eu gosto bastante, que o endereço é conjugação.com.br. Não, aparecerá aqui escrito embaixo também, conjugação.com.br. Não, claro que sem o C cedilha e sem o tio, né? Seria conjugacal.com.br. É interessante essa página web porque você digita ali o verbo em português, qualquer verbo, e já sai toda a conjugação, tá? Indicativo, subjuntivo, imperativo, passado, presente, todos os tempos verbais, todas as pessoas
inclusive, né, gerúndio, particípio, né? Então é uma informação interessante. Então, para estudar um pouco melhor as flexões verbais, deixo aqui essa dica, né, essa sugestão. Vamos começar com os nossos materiais da aula de hoje. O primeiro material, bom, primeiro eu quero explicar aqui o meu critério para selecionar materiais, né? Eu não quero trazer materiais didáticos aqui. Eu acho que os materiais didáticos, muitas vezes, ficam muito distantes da realidade do idioma, né? Eu quero trabalhar, né? Trabalharemos com materiais reais da língua portuguesa, com o funcionamento real do idioma, né? Então, um exemplo é o nosso primeiro material de hoje, é um anúncio publicitário, televisivo, né, de televisão, um spot publicitário da televisão portuguesa. É um anúncio de um supermercado português que se chama Pingo Doce. Pingo, em espanhol, uma gota. Um pingo doce, que em espanhol é dulce. Dulce ou dulce. Notem como se escreve pingo, né? Mas se pronuncia pingo, né? Esse O final, né? Como havíamos visto, né? Saramago, né? Esse O final vira praticamente um pingo doce, ou inclusive desaparece, né? Dependendo da pronúncia. Pingo doce. É um supermercado, é uma rede de supermercados muito grande. E prestem atenção, porque no meio do anúncio tem um pequeno diálogo, né? Então, ouviremos agora e depois faremos alguns comentários. Atenção! No Pingo Doce, o preço baixo não é apenas um preço baixo. É também a variedade da maior peixaria do país. É pela madrugada que o nosso peixe chega sempre à sua loja. Bom dia. Bom dia, Sr. Rui. O que vai ser hoje? Tem tudo tão bom aspecto. Ajuda-me a escolher. Claro que sim. Tudo somado no Pingo Doce, o preço baixo vale mais. Como dourado e robalo grandes em promoção o mês inteiro, só a 6,49€ o quilo. Pingo Doce, venha cá. Bom, é isso, hein? Pingo Doce, venha cá. Vamos lá. A primeira frase, ou uma das primeiras frases aqui do vídeo, bom, não sei se vocês conseguiram compreender tudo, ou quase nada, não sei, né, dependendo do nível em que vocês estiverem. Mas, obviamente, voltem, escutem mais vezes, né, esse anúncio. Uma das primeiras frases, né? No Pingo Doce, o preço baixo não é apenas um preço baixo. No Pingo Doce, o preço baixo não é apenas um preço baixo. O que é esse no? No Pingo Doce, né? No. É outra contração, como já dissemos na outra aula também, na última aula. O português contrai muito, no, né? Em mais o. Em mais o, no. Em mais a, na. Né? Então seria em espanhol en el. Né? O espanhol também faz contrações, mas nesse caso não. Né? En el Pingo Doce, né? Em português, no Pingo Doce. E, bom, prestem atenção nessa pronúncia, né? Como já disse, pingo, doce. Né? O doce, a letra E final da palavra doce, também cai, e nós a escutamos mais ou menos como uma letra I, mas se escreve com a letra E. Pingo Doce. O preço baixo não é apenas um preço baixo, não? Preço, precio, em espanhol, baixo, bajo, em espanhol. O preço baixo não é apenas um preço baixo. E aqui temos outro falso amigo, que é essa palavra apenas, não? Em espanhol existe também a palavra apenas, mas é outro sentido, né? Então, sempre aquele cuidado, né? O extremo cuidado que temos que ter com os falsos amigos. Em espanhol,
apenas, né, poderia ser usado, por exemplo, em uma frase. Hoy apenas he comido. Isso em português traduziríamos para hoje eu não comi, ou hoje eu praticamente não comi, ou hoje não comi quase nada. Em espanhol, apenas he comido. Tá? Em português, apenas poderia ser traduzido quase sempre para o espanhol como solamente ou solo. Tá? Então, muito cuidado. Essa frase, por exemplo, se fôssemos traduzi-la, né? En el Pingo Doce, el precio bajo no es solamente un precio bajo. El precio bajo no es solamente un precio bajo. Falsos amigos, muito cuidado. Aparece escrito aqui no vídeo, aparece por escrito no início do vídeo a frase poupe esta semana. Poupe. Esse é o verbo poupar, né? Que seria em espanhol ahorrar. Ahorrar. Poupar, ahorrar. Mais vocabulário. Peixaria e peixe. Peixe é el pez, ou el pez, ou el pescado, né? E peixaria, pescaderia, onde se vende o peixe. Outras palavras, né? Nosso, que em espanhol é nuestro, mas atenção à pronúncia, né? Acaba com O também, nosso, né? Nosso, não pronunciamos nosso, também cai esse O final, como vários exemplos que já vimos. Outra palavra, o verbo chegar, que seria em espanhol llegar, né? Em português, chegar, com C-H-E-G-A-R, chegar. Mais palavras, loja. Na nossa loja, o peixe está sempre fresco e delicioso. Na nossa loja, é nuestra tienda em espanhol. Loja, tienda. E vamos parar um pouco aqui no diálogo, não? O senhor Rui chega na peixaria, não? Senhor Rui, atenção a essa pronúncia, não? Senhor Rui, com R, e estabelece um diálogo com a moça, não? Com a peixeira, não? Que está lá atendendo, vendendo o seu peixe. A moça, não? La chica, não? A moça, pergunta, bom dia, o que vai ser hoje? Tá? Uma forma tipicamente portuguesa, também usada no Brasil, né? Pode ser usada também. Bom dia, o que vai ser hoje? Não? O que você quer? O que o senhor quer? O que vai ser hoje? E o senhor Rui responde, tem tudo tão bom aspecto, ajuda-me a escolher. Não, tem tudo tão bom aspecto, não? Está tudo tão bem, né? Os peixes são tão bonitos e com um aspecto de fresco que eu tenho dúvida em qual peixe levar. Então, ajuda-me a escolher. Né? Escolher. Certo? Então, aí temos esse pequeno diálogo. Só quero fazer aqui um comentário. Em Portugal, aspecto. Em português brasileiro, aspecto. Né? Então, os peixes têm muito bom aspecto. No, em espanhol seria, tienen buena pinta, no sé qué llevar, todo tiene buena pinta, ayúdame a elegir. Não? Isso em espanhol. Muito bem, finalizando os comentários deste primeiro material. Né? No final aqui, o nome de alguns tipos de peixe, né? Dourada, né? Atenção que existe essa letra U no meio, dourada, ou robalo, né? Atenção com essa palavra também, tem aspectos aqui de fonética que já comentamos, né? Então, atenção ao R do início da palavra e ao O do final da palavra. Não é robalo, é robalo. Robalo,
R no final e U, robalo. R no começo e quase U no final. Muito bem. Vamos passar ao nosso segundo material. É um material muito bonito. É um fragmento de um documentário sobre o fado, né? Essa música típica portuguesa, lindíssima, que é o fado, né? Um documentário apresentado pela Cuca Roseta, né? Que é uma jovem, né? Da nova geração de fadistas, né? Que canta lindamente, né? Outra fadista jovem que eu gosto muito também é a Carminho, né? Mas tem muitas, né? Muita gente jovem fazendo fado em Portugal, o que é maravilhoso. Vamos ver um fragmento, o primeiro minuto desse documentário sobre o fado. Vamos lá. Silêncio, que se vai cantar o fado. Oh, Rua do Capelão. Este é o fado 2 séculos depois do seu nascimento. Trajes de gala, os melhores intérpretes, grandes salas de espetáculo. E este é o fado na sua gênese. Rufiões de voz áspera e corpos tatuados, desordeiros ou marginais, tão rápidos a puxar de um acorde como de uma navalha. Mas o fado de inícios de 1800 canta-se sobretudo por vozes femininas. Sabe quem foi a primeira grande diva deste género musical? É difícil determinar a origem do fado. Há quem diga que o fado veio dos marinheiros para os bairros históricos, há quem diga que teve influência árabe, ou de sons africanos ou brasileiros. Na verdade, ninguém sabe de onde é que ele vem ainda. Mas para mim, o fado é genuinamente português e ponto final. O fado aparece no início do século XIX em ruas e vielas mal frequentadas. Os primeiros cantores gostam tanto de música como de vida boémia. Muitos deles passam mais tempo atrás das grades do que em palco a cantar. Bom, esse é o fragmento, não? É o início do documentário sobre fado, apresentado pela Cuca Roseta, pela fadista portuguesa Cuca Roseta. Vamos lá, a primeira frase desse vídeo, desse documentário, é silêncio, que se vai cantar o fado. Notem, fado também termina com a letra O, fado, né? Vamos lá, com mais comentários sobre esse vídeo. Uma frase aqui que me chama a atenção. 2 séculos depois, não, os portugueses pronunciam 2 séculos depois, né, com esse S final, que em Portugal e algumas regiões do Brasil é chiado, né? 2 séculos depois. Mas eu quero que vocês prestem atenção no número 2, né? 2 séculos depois. Em espanhol, somente o número 1 tem gênero, não? Tem uma flexão de gênero, né? Por exemplo, un chico ou una chica, em espanhol. Depois, em espanhol, se quisermos falar 2, seriam dos chicos, dos chicas. Em português, o número 2 também se flexiona. Então, em português, 2 meninos e 2 meninas. 2 para masculino, 2 para feminino. Seguimos com mais fragmentos retirados do vídeo. Trajes de gala, trajes de gala. Bom, isso em espanhol também existe, não? Trajes de gala, mas prestem atenção aqui na nasalização, né? O português tem uma marca óbvia de nasalização, que é o acento, é aquela cobrinha, não? Uma serpentezinha, né? Esse é o sinal clássico de que aí, nesse momento da palavra, haverá uma forte nasalização. Esse acento se chama til. Né? T-I-L, til. Mas não é somente aí. O português está todo nasalizado, né?
Vejam essa palavra, que em espanhol seria trajes, trajes, muito limpa e reta. Em português, trajes, né? Esse E também cai para um som de I, trajes, né? Tem uma experiência aí engraçada que se pode fazer, que é tampar o nariz, né? Em espanhol, por exemplo, não muda. Você pode falar trajes, 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 soa igual. Em português, trajes. Se você tampa o nariz, trajes, trajes. Você sente aqui a pressão do ar, né? Nessa parte do seu rosto, né? Nessa parte nasal. Bom, essa é uma experiência que pode funcionar e vocês podem sentir a nasalização tampando o nariz, porque dá para sentir o ar dessa região. Vamos lá, seguimos. Outras frases do vídeo. Os melhores intérpretes, né? Som chiado do S final. Intérpretes seria intérpretes, mas o E cai para I também. A mesma coisa acontece com a palavra espetáculo. Não é espetáculo, espetáculo. Bom, essas coisas eu acho que vocês já estão já familiarizadas. Não estou repetindo sempre aqui. O som do S, a letra O que cai, a letra E que também cai. Tá? Então comecem a se familiarizar, a se acostumar com esses sons. Né? Quando escutarem em português, já sabem que quando é uma I, uma O, vocês realmente já vão saber do que se trata, né? Mais frases. Rufiões de voz áspera e corpos tatuados. Isso se escreve como em espanhol, corpos não, né, que seria cuerpos, mas corpos seria com a letra U, mas a pronúncia é corpos tatuados, né? Mas se escreve com a letra O. Desordeiros, não? Prestem atenção aí na letra S, no meio de duas vogais, como já vimos também, não? Não são desordeiros, são desordeiros, desordeiros. Marginais, marginais, letra G, marginais. E o plural, né, quando a palavra em português termina com L, o plural se faz assim, não? Marginal, marginais, certo? Isso também é uma regra, que pode ter exceções, mas podemos pensar nisso como uma regra. Marginal, marginais. Uma frase muito interessante aqui, né? Dizendo que os primeiros fadistas, né, eram tão rápidos ao puxar de um acorde como de uma navalha. Né? Eles eram tão rápidos ao puxar de um acorde na guitarra, né? Ou no violão, guitarra, como de uma navalha, navalha, navaja, navalha, navaja. E puxar também é um verbo importante que vocês saibam, né? Puxar alguma coisa, puxar, tá? Se escreve com X, né? Também aparecerá escrito aqui. Puxar em espanhol seria tirar de algo, não? Tirar de algo. Em português, puxar. Pode ser puxar e empurrar. Puxar e empurrar. Não, em espanhol também existe empurrar, mas puxar, não, tirar, em espanhol. Seguimos. É difícil determinar a origem do fado. A origem, feminino. Tá? Há alguns casos aqui de diferença de gênero. Voltaremos a comentar, né? A viagem, a linguagem, a origem. Tá? Voltaremos a esse assunto em próximas aulas, né? Porque tem algumas diferenças, né? O nariz, o sal, o mel, não? La miel, la nariz, la sal. Então, comentaremos isso também em outros vídeos, mas já prestem atenção. Bairro, tá? Isso é quase um falso amigo, né? Em português, bairro. Em espanhol, barrio.
bairro. Ruas, R, ruas. Vielas, V, vielas, não seria um callejón, não? E ruas, calles. Ninguém sabe de onde é que ele vem. Ninguém falando sobre o fado, né? A Cuca Roseta falando sobre o fado. Ninguém sabe de onde. Donde, outra contração. De mais onde. Donde, ninguém sabe de onde é que ele vem. E ninguém, nadie. Nadie. Ninguém, nadie. Por fim, muitos deles passam mais tempo atrás das grades do que em um palco, né? Falando sobre os primeiros fadistas também, rufiões, desordeiros, marginais, e muitos deles passavam mais tempo atrás das grades, né? Presos na cadeia. Grade seria uma vaia, não? Na cela de uma cadeia, não? De uma presos atrás das grades. Então, o que a Cuca nos conta aqui, muitos deles passam mais tempo atrás das grades, presos, encarcerados, né, do que em um palco. Aqui temos outro falso amigo, né? Palco, em português, é onde atuam os músicos, ou os atores, não? O palco, em espanhol, seria el escenário. Em espanhol também existe a expressão palco escênico, né? Mas se usa muito mais em espanhol el escenário. Em português, el escenário, o que é el escenário em espanhol, em português, o palco, né? Que se escreve palco, né? Com L, perdão, mas se pronuncia palco, né? Com essa peculiaridade da letra L, que cai para U, e a letra O final, que também cai para U. Então, palco. Ok? O vídeo já está ficando muito longo, mas, bom, já fizemos aqui bastantes comentários sobre os nossos dois materiais de hoje, né? Vocês, para praticar, precisam ouvir mais vezes esses materiais, né? Com muita atenção na fonética, nas palavras, ok? Vamos terminando por aqui. Eu quero dar um último recado. Eu também ministro aqui no canal do El Trapézio um curso de literatura, né? Isso para quem gosta especificamente de literatura, é um curso de análise, né? Uma análise bastante minuciosa de literatura, principalmente de poemas, em língua portuguesa. O curso é em espanhol, eu falo quase o tempo todo em espanhol, mas analisamos textos em português. Tá? É só procurar aqui no canal do El Trapézio. Ok? Muito obrigado e nos veremos na próxima sexta-feira, no nosso próximo encontro na aula número 3. Um abraço a todos.